Quando a gente fala de jeito certo para começar a estudar, é tanto para quem não começou ainda, tá iniciando agora, quanto para as pessoas que já começaram ou que já acham que começaram, mas não começaram assim da forma correta, sabe? Para que alinhem erros que estão cometendo, né? Oi, vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC. Há anos eu me dedico a entender como que essa prova funciona, para que ela serve, com que público que ela fala, o que ela cobra, como ela cobra tudo isso. E por isso que eu compartilho aqui com você tanta coisa em relação ao vestibulinho da ETEC, tá bom? E também porque eu sei que a prova da ETEC é uma prova muito transformadora. Não só pra minha vida e de pessoas da minha família, mas pra tanta gente que eu conheço e que literalmente conseguiu mudar de vida graças à ETEC. E é o seguinte, hoje eu vou contar pra você qual o jeito certo de você começar a estudar para a prova da ETEC de uma vez por todas. E essa live pode parecer muito iniciante, pode parecer só para quem não começou ainda a estudar para a ETEC, mas a verdade é que quando a gente fala de jeito certo para começar a estudar, é tanto para quem não começou ainda, tá iniciando agora, quanto para as pessoas que já começaram ou que já acham que começaram, mas não começaram assim da forma correta, sabe? Para que alinhem erros que estão cometendo, né? Então, se eu olhar para cá pro lado, é porque eu tô dando uma espiada no meu roteiro para ver se tem alguma coisa que eu esqueci, algum ponto perdido, enfim. Então, primeira coisa, quero sinceridade aqui, tá? Sinceridade real. Se você ainda não começou a estudar pra ETEC, comenta aqui, não comecei ainda. Comenta de verdade. Se você não começou a estudar ainda, tá tudo bem, eu não vou te xingar, não vou te humilhar, não vou brigar com você. É só pra saber. Se você começou a estudar recentemente, comenta, comecei agora, tá? Agora, assim, se você começou a estudar, por exemplo, esse mês de junho, né, que começou há poucos dias. Ou então, se você começou a estudar no finalzinho de maio. E se você tá há algum tempo estudando, mas não tem certeza se tá estudando do jeito certo, comenta, comecei há bastante tempo, tá bom? Temos várias pessoas que não começaram ainda, né? Algumas pessoas que começaram, mas não sabem se estão do jeito certo, pessoas que começaram bem recentemente. Eu sei que a gente tem algumas pessoas que começaram há bastante tempo, ó. A Gi chegou agora, ela começou há bastante tempo. Então é o seguinte, sabendo aqui que muita gente não começou a estudar ainda, que tem muita gente começando agora, muita gente que talvez tenha começado na segunda-feira da semana passada, junto com as lives, né, que a gente começou a fazer aqui em junho. Então bora pra uma live bem iniciante mesmo, tá? E é o seguinte, essa live vai ter um mantra, nosso mantra da aprovação, né? E o mantra de hoje, a gente já teve um mantra um dia desses, que eu espero que vocês tenham levado pra vida, porque é um mantra muito importante, que é assistir aula não vai te levar à aprovação na ETEC, afinal de contas, não basta você só assistir aula e não fazer mais nada, né? E hoje o nosso mantra é o seguinte, opa, chutei o tripé. O mantra não é esse. O mantra não é eu chutei o tripé. O mantra é o seguinte, estudar errado não vai te levar à aprovação na ETEC. Por que isso, né? Porque tem gente que começou a estudar, mas começou a estudar de um jeito meio zoado, de um jeito que não vai gerar resultado, sabe? E aí é importante que você hoje, nessa live aqui, veja o que é que você tá fazendo de errado. Ou o que você faria de errado caso não visse essa live. Que às vezes acontece isso. Às vezes a gente estrutura o nosso estudo e aí a gente pensa em fazer X coisa. E aí essa X coisa a gente não sabe, mas ela pode acabar com a nossa aprovação, né? Então é importante você ter em mente que estudar errado não vai te levar à aprovação na ETEC, tá? Escreve isso no seu caderno, escreve isso em algum lugar, porque tem muitas pessoas, todo ano, tem muitas pessoas que se inscrevem na prova da ETEC. Não sei se vocês sabem, mas assim, em média, umas 170 mil pessoas. Cara, 170 mil pessoas é praticamente a metade da população da minha cidade. Minha cidade não é, assim, uma cidade enorme, tipo São Paulo, né? Mas é uma cidade que tem bastante gente pra uma cidade litorânea, sabe? E assim, 170 mil pessoas é como se pegasse a metade da minha cidade. Tem vaga pra essa galera toda na ETEC? Não. Não tem vaga pra essa galera toda na ETEC. Então o que acontece é que dessas mais de 170 mil pessoas que se inscrevem no vestibulinho da ETEC, existe uma grande parte que não consegue passar. E existe também uma parte que bate na trave, assim, sabe? Que quase consegue passar, mas não consegue. E existe também uma porcentagem de pessoas que até conseguem passar, mas não conseguem se dar bem na ETEC, não conseguem acompanhar o ritmo da ETEC. Por quê? Porque as pessoas estudaram errado durante o preparo dela pra prova. E aí, se a pessoa estudou errado, ela não vai passar na prova, então das 170 mil pessoas que fazem a prova, mais de 80 mil não passam, tá? E aí tem pessoas que batem na trave e quase passam, mas não conseguem entrar. E tem pessoas que entram e não aguentam a primeira semana de aula, porque não estavam acostumadas, porque elas estudavam de um jeito tão errado, que quando elas chegam na ETEC, elas se sentem como se estivessem num universo paralelo, tá bom? Então estudar errado não vai te levar à aprovação na ETEC e não vai te levar, assim, a ter sucesso nos seus estudos da vida. E muitas vezes a gente pensa que tá estudando certo porque na escola dá resultado. Mas é importante que a gente sempre tenha em mente. Nosso estudo do colégio, né, da escola mesmo,
mesmo no dia a dia pra você tirar nota em prova, é totalmente diferente do nosso estudo pra uma prova de vestibulinho, pra um vestibular, por exemplo, tá bom? Então é o seguinte, o que é então que eu quero dizer quando eu digo que estudar errado não vai te levar à aprovação na ETEC e quando eu digo que existe um jeito certo de você estudar? Um jeito certo de você estudar pra passar na prova da ETEC é um jeito que realmente funciona, ou seja, um jeito que vai te dar resultado. E quando a gente fala de resultado no estudo, a gente não fala só de resultado no sentido de passar em primeiro lugar na prova, passar no top 5 da prova. Sim, é muito legal passar no top 5 da prova, já adianto isso, eu passei no top 5, muitos alunos meus da ETEC Power também passaram no top 5, no top 10 de aprovados também, enfim. Mas quando a gente fala de resultado, a gente não pode mensurar esse resultado só, assim, no dia da aprovação, sabe? Você não pode deixar pra perceber se teu estudo tá dando certo ou não quando sair lá a classificação geral. Tem que analisar isso ao longo dos estudos, né? Quando eu falo de estudar do jeito certo pra prova também, eu falo de ter um aceleramento, sabe? Uma aceleração, na verdade, dos seus estudos, ou seja, de você conseguir aprender melhor, sendo que você vai usar menos tempo pra você estudar, tá? E aí pode ser que surja aquela dúvida, né? Como é que eu vou conseguir estudar melhor em menos tempo? As pessoas sempre perguntam isso, porque nós humanos, principalmente nós brasileiros, temos uma ideia de que quanto mais a gente faz uma coisa, melhor vai ser. Isso realmente tem relação com algumas coisas da vida. Por exemplo, quanto mais você pratica andar de bicicleta, melhor você vai andar de bicicleta, certo? Mas nos estudos, não é quanto mais horas você passar estudando, melhor vai ser o teu resultado. Nem mesmo quanto mais vezes você ler o conteúdo, você vai conseguir o resultado. Ou quanto mais tempo você gastar lendo uma questão, você vai conseguir um resultado, né? Nos estudos quanto melhor você aproveitar o tempo que você tem pra você estudar, melhor vai ser o seu resultado, tá? Então, por que é que a gente tem que começar os nossos estudos já do jeito certo, né? Porque a gente tem que pensar os nossos estudos como se eles fossem uma estrada, sabe? Uma estrada te levando, por exemplo, até Campinas, digamos assim, que foi a primeira cidade que veio na minha cabeça. Então, se você tá lá no comecinho da estrada, ó, vamos supor que a minha torrezinha aqui é Campinas, tá? E que a minha caneta é a pessoa. A pessoa tá lá no carrinho dela, quer chegar até Campinas. Se a estrada pra Campinas é assim, e aí a pessoa no primeiro passo, ela faz assim, aí dá uma volta e gira e vai de ponta cabeça, a pessoa pode acabar chegando, por exemplo, não sei, em Minas Gerais, mas talvez ela não chegue em Campinas. Talvez ela chegue na Bahia, mas não vai chegar em Campinas. Talvez a pessoa acabe chegando numa cidade bem perto de Campinas, por exemplo, Limeira, que eu acho que é perto de Campinas, mas a pessoa não chega em Campinas. Por quê? Porque se o primeiro passo dela, ela deu pro caminho errado, né? Ela fez aquele passo numa direção errada, ela tem uma tendência a continuar o caminho dela pro lado errado, sabe? Exemplo clássico que pessoas desastradas como eu já passaram na vida. Quando você tem que chegar até algum lugar na tua própria cidade, você precisa pegar um ônibus. Eu por muito tempo precisava pegar ônibus pra ir pra todos os lugares da minha cidade. Então pra ir pra escola, no ensino médio, eu precisava pegar ônibus. Pra ir pro balé, quando eu era adolescente, eu precisava pegar ônibus também. Às vezes pra ir ao médico, pegar ônibus. Então tudo dependia de ônibus, né? Então assim, às vezes se eu tinha que ir pra um lugar X, e aí pra esse lugar eu tinha que pegar, por exemplo, o 17, que é uma linha de ônibus aqui na minha cidade. E aí eu confundia e pegava o 11, eu parava em outro lugar. Então, quando a gente começa errado nos nossos estudos, a tendência é que a gente não chega ao resultado que a gente quer, tá? E como é, então, né, que você precisa começar certo nos seus estudos? Primeira coisa, analisando pra você o que é uma matéria, né, que você acha fácil, uma matéria que você acha difícil e uma matéria que você acha humanamente impossível, aquela matéria que você olha pra ela e lágrimas caem. Por que é importante que você faça isso? Pro teu cronograma de estudos respeitar as suas dificuldades, as suas limitações, tá? Então, muitas pessoas pegam um cronograma de estudos na internet, o que é muito errado. Muitas pessoas seguem o cronograma de estudos da escola pros estudos da ETEC, o que também é muito errado. Porque o cronograma de estudos da tua escola, ou seja, aquela grade curricular que você tem quando começa o ano letivo, que fala que você vai ter 5 aulas de português por semana, e aí você vai ver geografia uma vez por semana, matemática 5 vezes por semana, ciências 2 vezes por semana, essa grade é pra cumprir um negócio chamado carga horária do ensino fundamental, pra você conseguir um negócio chamado diploma, pra você conseguir um negócio chamado passar de ano. É pra isso que serve, tá? Não quer dizer que tá respeitando a sua dificuldade ou a sua limitação. Aquela grade da escola, ela é pra todos os alunos, né? Então, não importa, você pode ter muita facilidade com português e achar desnecessário ter 5 aulas de português na semana, porque muitas vezes a professora precisa voltar naquele mesmo tópico várias vezes. Mas pra você é desnecessário. Por quê? Porque você tem facilidade. Agora, o teu amigo que tem dificuldade, pra ele precisaria de 15 aulas de português por semana, e não só de 5, sabe? Ele precisaria ver aquele conteúdo várias vezes por semana, né? Então é
escola não respeita isso, porque a escola não tem como ser adaptada pra você. A escola não tá lá pra ela ser padronizada, não, desculpa, personalizada pra cada um, né? A escola tem um padrão e aí todo mundo tem que se encaixar nesse padrão. Agora, quando você vai estudar pra uma prova, você precisa entender o que a prova quer de mim e o que eu tenho pra oferecer pra essa prova, o que eu preciso melhorar em mim mesmo, sabe? E é por isso que você precisa, então, fazer a famosa técnica FDI. Famosa pra quem nos acompanha aqui, porque foi uma técnica que eu criei, né? Então, quem não me conhece, não conhece a FDI. Mas, assim, é uma técnica que você utiliza nos seus estudos pra você conseguir montar um cronograma de estudos que realmente respeita você. Um cronograma de estudos que realmente vai levar em consideração o que é difícil pra você, aí você precisa ver com mais frequência na tua semana o que é difícil pra você, o que é fácil pra você, que você vai ver com uma frequência menor, e o que é uma impossibilidade pra você, que você vai se dedicar a aprender o básico daquilo, né? E o cronograma de estudos, então, ele vai ter que levar em consideração esse fator FDI e também outras coisas como as suas metas de estudos, a sua rotina de estudos também, então o tempo que você tem disponível, atividades que você faz na tua vida, enfim. Outra coisa importantíssima também, pra você começar os seus estudos pra prova da ETEC. Mapeamento. Isso acho que quem me conhece já me ouviu falar 1 milhão de vezes, mas tem gente que ainda não aceita que tem que fazer um mapeamento, não ouve que tem que fazer um mapeamento, não segue isso, né? Simplesmente fica estudando aleatoriamente, e aí depois, quando a pessoa não passa, a pessoa vem dizer: Lilian, eu não fiz o mapeamento e eu não passei. Aí eu falo: pois eu te avisei, né? Você deveria ter feito. Você não fez? Você não consegue mesmo ter um bom desempenho. Por quê? Porque quando você vai estudar com conteúdo aleatório para a prova da ETEC, esse conteúdo não leva em consideração as características que a prova quer dentro de cada tópico, tá? E aí você precisa fazer um mapeamento para você encontrar essas características dentro de cada tópico. Do que eu preciso buscar quando eu vou estudar, por exemplo, cinemática, quando eu vou estudar, por exemplo, calorimetria, quando eu vou estudar, por exemplo, civilizações, para que assim você consiga, dentro desses assuntos, sabe, pegar o conteúdo, né, pegar a parte do conteúdo que realmente importa, que é o que a gente faz na ETEC Power. Nossos alunos não precisam fazer o mapeamento pelo fato de que na aula deles o conteúdo já é direcionado. Agora, quando você não é aluno da ETEC Power e precisa pegar um conteúdo, por exemplo, no YouTube, ou então no Google, ou então até mesmo alguma videoaula que a tua escola fez, enfim, você precisa ver quais aspectos daquele conteúdo são importantes para a prova da ETEC para que você consiga, então, estudar aquele assunto do jeito certo, tá? Por isso, mapeamento é outra coisa essencial no começo dos seus estudos. Outra coisa, terceira coisa essencial no começo dos seus estudos, para você começar do jeito certo a estudar para a prova da ETEC. BMA. 3 letrinhas que fazem a diferença. Básico, médio, avançado. O que é básico, médio e avançado? É o arroz com feijão dos estudos, né? Toda vez que você for começar a estudar uma matéria, você precisa começar pelo nível básico dentro daquela matéria. E não importa se a matéria é fácil pra você, se ela é difícil pra você ou se ela é impossível pra você. Você precisa começar toda a matéria pelo básico dela. Então, no teu cronograma de estudos, você colocou, por exemplo, que você vai estudar física 2 vezes por semana, português 3 vezes por semana, e aí você vai estudar geografia, química, história 1 vez por semana cada uma, enfim. Isso não significa que você precisa, em cada dia que você colocou aquela matéria, ver um tópico novo. Esse é um erro que muita gente comete, né? Não colocar vários tópicos, sabe? Você precisa fazer o seguinte, ver assim, geografia é mais difícil pra mim. Então eu não vou colocar 40 tópicos de geografia na semana. Quando eu falo da matéria aparecer mais vezes na semana, eu quero dizer que você precisa, naquela mesma semana, estudar aquela matéria, resolver as questões novamente, caso tenha errado, resolver mais questões daquela matéria, revisar aquela matéria, às vezes rever a aula se for necessário, sabe? Por isso que você vai colocar, por exemplo, a geografia várias vezes. Exemplo disso, né? Na escola, quando você tem 5 aulas por semana de português, teu professor de português não ensina 5 tópicos novos de português por semana. Se fosse assim, ninguém precisaria ter aula de português no 9º ano, no ensino médio, porque você acabaria todo o conteúdo de português no 6º e no 7º, cara. Se cada dia de aula de português fosse um conteúdo novo. O que os professores fazem na escola é, primeiro dia eles contextualizam aquela matéria, né? Você aprende ali os conceitos principais, aprende a aplicação daquele conteúdo pra escola, depois você faz questões, aí depois a professora volta, vê as dúvidas que as pessoas têm, enfim. Então, no teu estudo em casa também pra ETEC, você precisa fazer o seguinte, aquelas matérias que são mais difíceis pra você, colocar com mais frequência, mas não pra você ver mais tópicos daquela matéria na mesma semana. Senão você vai ter muita dificuldade de acompanhar. O que você precisa fazer é você ver aqueles tópicos, né? Por exemplo, primeira semana de estudos seus. Quando o assunto é química, por exemplo, você vai estudar os átomos, porque esse é o tópico, assim, básico de química, que você precisa começar por isso. Então você vai ver os átomos, a estrutura atômica. Daí você colocou química 3 vezes na semana. Então um dia você vai estudar ali os átomos mesmo, resolver questões, fazer sondagem, enfim. No outro dia você vai revisar aquele conteúdo,
conteúdo na mesma semana já, sabe? E aí no outro dia, né, o terceiro dia que você colocou química, você vai refazer algumas questões, sabe? É isso que eu falo de repetir aquela matéria na semana pra ela se tornar familiar pra você e mais fácil gradativamente, tá bom? Então, um ponto essencial aqui é justamente esse, né? Você respeitar o seu estudo criando um cronograma que vai levar em consideração as suas dificuldades e começar todas as matérias pelo nível básico. Por que isso? Uma coisa que quem me acompanha já sabe também. A gente começando as matérias pelo nível básico, o que acontece é que a gente consegue crescer na matéria. Como assim crescer na matéria, né? Não é que a gente vai ficar alto, sabe? Mas no sentido de, você começou pelo nível básico, assim que você aprende aquele conteúdo que era básico, seu cérebro vai ativar uma mensagem te dizendo: parabéns, você conseguiu passar de nível. E aí você vai conseguir aprender o conteúdo médio. Então uma pessoa vai ter uma dificuldade muito grande para ela aprender, por exemplo, substâncias e misturas, se ela não tiver estudado antes os átomos. Ela não vai nem saber o que é um átomo, nem o que é uma molécula, nem o que é uma substância simples, nem uma substância composta, por exemplo. Então a pessoa precisa começar do basicão e ir crescendo dentro do conteúdo que ela estuda. Ela precisa ir trazendo os tópicos do nível mais fácil dentro daquela matéria pro mais difícil, tá? Então uma coisa que muita gente erra quando começa é isso, né? A pessoa quer começar a estudar pelo tópico mais difícil, ou pelo tópico que ela acha mais legal o nome. Já vi muita gente fazer isso. Achou o nome biologia celular mais legal. E a pessoa estudou biologia celular antes de estudar organização biológica. Tipo, what? E uma pergunta que muita gente me faz, né? Na checklist já está na ordem? Não está na ordem. Por isso que eu falo que você tem que aplicar a técnica BMA. Lilian, por que não está na ordem? Porque eu criei a checklist pra te ajudar. Eu não sou sua empregada pra fazer tudo por você, sabe? Então você precisa pegar a checklist e organizar os conteúdos na ordem da técnica BMA. Colocar ali os conteúdos básicos primeiro no teu cronograma. E uma coisa que eu recomendo muito é que seu cronograma seja flexível, né? Pra que você consiga ver qual matéria que era a tua dificuldade, que você tinha que ver mais vezes na semana, pra quando ela se tornar mais fácil, você reduzir a frequência que você vê aquela matéria. Então, quando criar um cronograma, leve em consideração essa coisa mágica chamada calendário. O que você vai fazer? Minha primeira semana de estudos, eu vou ver, por exemplo, física 3 vezes na semana. Daí, química, 2. Matemática, 2 vezes também. Português, 1 vez, por exemplo. Aí você coloca, segunda-feira, química, física e português, se você quiser fazer isso, tá? Terça-feira, física, só física, porque você colocou que ia ver física com mais frequência, né? Aí na quarta-feira, geografia, química. Aí na quinta, biologia, história, física, que você colocou que você ia ver mais vezes na sua semana. Então você fazendo isso, você consegue revisar aquela matéria, refazer questões e assim por diante. E aí dentro de cada matéria, na tua primeira semana de estudos, você tem que ver o quê? Os conteúdos que são fáceis dessas matérias, né? Os conteúdos básicos de cada uma das matérias, tá? Então o erro que muita gente comete é que quando eu falo para as pessoas que elas precisam começar o conteúdo pelo básico, elas pensam que elas precisam começar pela matéria que é fácil pra elas, ó a ideia, né? E a pessoa pensa: então eu vou estudar só português durante o mês inteiro porque eu acho que é fácil. Não é isso. As matérias você precisa mesclar na tua semana. E os tópicos você precisa começar pelo fácil, entendeu? Os tópicos dentro de cada matéria. Uma coisa que todo mundo precisa colocar em mente, assim, urgente isso, gente. Existe uma diferença muito grande entre tópico e matéria. Matéria, português, matemática, geografia. Tópico, classes gramaticais, literatura, gêneros textuais, figuras de linguagem. Aí dentro da matemática, por exemplo, operações básicas, regra de 3, porcentagem, isso são os tópicos. Então você precisa começar pelos tópicos mais básicos dentro de cada matéria. E as matérias mesclando na tua semana, tá? Pra que você não se sobrecarregue e não acabe saturando o seu belo, precioso e amado cérebro, né? Então, cronograma certinho, colocando as matérias no nível partindo do básico pro médio pro avançado, dentro do seu cronograma, e você sempre analisar o teu cronograma. Eu vejo que tem muita gente que tem preguiça de analisar as coisas. E a preguiça de analisar o teu cronograma, a preguiça de analisar, por exemplo, a tua rotina, é uma coisa que vai gerar prejuízo pra você. E aí pode ser que você pense: Li, mas eu não tenho tempo pra ficar analisando meu cronograma. Eu não tenho tempo pra montar um cronograma. Eu não tenho tempo pra organizar as matérias. Então você não quer passar na ETEC. Porque se você fala que você não tem tempo de organizar as matérias, você não tem tempo de analisar o teu cronograma, como é que você quer passar na prova? Se você prioriza um monte de coisa que não é importante pra você e deixa a prova em último plano, sabe? Então você precisa achar tempo pra isso, né? E você colocar essas pequenas análises na tua rotina, sabe? Por exemplo, uma aluna nossa, né? Eu sempre falo da Lai, que foi nossa aluna da ETEC Power, e ela passou na ETEC Camargo Aranha, pro ensino médio. Ela veio de Minas Gerais pra estudar na ETEC Camargo Aranha, porque ela sabia que o ensino da ETEC era muito melhor do que o ensino que ela tinha lá na cidade que ela morava, em Minas Gerais. Então, o que acontece? A Lai criou o cronograma dela bem flexível, né? Na ETEC Power a gente coloca os conteúdos já na ordem da matéria, então já tem do básico pro médio e pro avançado, porque os módulos
módulos são separados de acordo com isso. Só que a Lai, ela colocava, por exemplo, química mais vezes na semana dela, física mais vezes, as matérias de humanas menos vezes, e ela ia analisando o cronograma. Olha quanto benefício que isso trouxe pra Lai. A Lai conseguiu ver que ela estava melhorando muito em física, a ponto de física deixar de ser difícil pra ela. Então ela assistia às aulas, ela revia muitas vezes ali, refazia as questões, e ela viu que física começou a se tornar fácil pra ela. E nisso que física começou a ficar fácil pra Lai, o que aconteceu foi que ela não precisava mais na terceira, na quarta semana, colocar física com tanta frequência. Ela começou a simplesmente ter um dia só pra física em vez de 3, sabe? Então assim, quando a Lai fez isso, automaticamente ela conseguiu ter um resultado melhor nos estudos dela, porque ela analisava o que ela precisava reduzir na semana dela, o que ela precisava colocar com mais frequência, e olha que massa, isso ajudou inclusive para que ela tivesse mais tempo livre para outras coisas que ela queria fazer, porque quando você começa a revisar o teu cronograma e a mudar o teu cronograma de acordo com as suas necessidades, você começa a ter mais tempo livre pelo fato de que você não vai ter que gastar tanto tempo com aquela matéria que antes era difícil e que vai ficando fácil com o passar do tempo, tá bom? Outra coisa importante também e que ajuda muito quando você analisa a tua rotina e quando você segue direitinho o BMA, quando você segue a tua rotina de estudos de acordo com as suas dificuldades também, então coloca mais vezes aquela matéria que é difícil, coloca as impossíveis de forma que você não surte com elas, né? E coloca as fáceis de forma que você consiga ter contato com elas para não esquecer coisas que você já sabia. O que acaba acontecendo quando você faz isso também é que o teu estudo tem uma produtividade melhor. E lembra que eu falei do resultado de você não só esperar chegar até a prova para você ver, passei ou não passei? Então, você consegue mensurar ao longo do seu dia a dia se você tá evoluindo ou se você tá estagnado. Porque tem gente que fica estagnada nos estudos, ou seja, a pessoa fica travada, né? A pessoa não consegue nem avançar. Na verdade, ela nem fica travada, às vezes a pessoa retrocede, ela só não avança, sabe? Então é como se você estivesse perdendo todo o conteúdo que você tem, esquecendo tudo que você estudou, não aprendendo coisas novas, se você não usa o BMA, se você não usa o FDI, se você não faz mapeamento. Agora, quando você tem o conteúdo direcionado, ou quando você faz o mapeamento para você direcionar o conteúdo que você estuda, quando você faz o BMA e vai aprendendo os assuntos do nível mais básico até chegar ao nível avançado, quando você respeita a tua rotina e coloca matéria difícil mais vezes na minha semana, matéria fácil menos vezes na minha semana, você consegue perceber, assim, ao longo dos seus estudos, quais foram as dificuldades que você já melhorou, o que ainda é difícil para você e você precisa melhorar, o que você fez que deu resultado, o que não deu tanto resultado assim, se você podia revisar as matérias uma vez por semana, ou se você podia revisar só no final de semana. Você começa a ver coisas que vão otimizar o seu tempo, facilitar muito mais a tua jornada até a aprovação, tá bom? Então, basicamente, são coisas que ajudam muito você, né? Outra aluna nossa que começou de um jeito muito certinho nos estudos dela, seguindo tudo isso que eu falei aqui, foi a Lê. A Lê passou na ETEC Carlos de Campos, a ETEC KK, que todo mundo chama, né? E ela passou pro ensino médio com curso de comunicação visual, se eu não me engano, numa classificação muito boa. E assim, o que aconteceu com a Lê? A Lê tinha muitas dificuldades com exatas. Ela era aquela pessoa muito de humanas, tanto que ela escolheu um curso que tem a ver com comunicação, ela gostava muito de ler, enfim. Só que ela tinha dificuldade com exatas. Então, o que ela fez, né? Ela seguiu direitinho a ordem das aulas, então, os conteúdos básicos, depois os médios, depois os avançados. E na rotina dela de estudos, ela colocava matemática. Por quê? Porque a matemática era a dificuldade dela e é uma matéria que serve de base para física e para química também. Então, a matemática aparecia mais vezes na rotina da Lê, mesmo ela não gostando de matemática. Por quê? Porque assim ela conseguia, na segunda-feira, por exemplo, estudar a aula daquela semana da ETEC Power de matemática. Então, a aula era, por exemplo, semana em que a aula era de equação de primeiro grau. Ela assistia aquela aula na segunda-feira, ela fazia a sondagem, né, que é o que vinha antes da aula, fazia anotações, resolvia as questões, enfim. Daí depois, na quarta-feira, a Lê refazia as questões que ela tinha dificuldade. E assim, refazendo as questões que ela tinha dificuldade, ela conseguia já melhorar, perceber algumas coisas que ela podia evoluir nos estudos dela, sabe? Daí na sexta-feira, por exemplo, ela revisava aquela aula já e ela também acompanhava ali a resolução comentada e ia fazendo a questão junto com a resolução comentada. E o que aconteceu? Matemática parou de ser um bicho de 7 cabeças pra Lê. E ela conseguiu passar na ETEC. Por quê? Porque ela respeitou a dificuldade dela, né? Ela não colocou 1000 tópicos de matemática por semana. Ela via o tópico daquela semana e ela revisava aquele assunto, sabe? De formas diferentes e sempre estudando ativamente e conseguiu chegar ao resultado que ela queria. Que foi uma classificação muito boa para um curso muito bom, numa ETEC muito boa, junto com o ensino médio muito bom também, né? E hoje em dia ela tá no ensino médio. Então, assim, é importante você entender quais são os resultados que isso traz pra você, tá bom? Então, olha só. Qual o jeito errado de estudar pra prova da
ETEC, né? Que é uma coisa que muita gente faz, inclusive. Primeiro erro ao começar a estudar para a prova da ETEC: querer começar os assuntos sem respeitar a ordem de conteúdo fácil, de conteúdo básico, conteúdo médio, conteúdo avançado. Quando você começa a estudar sem respeitar essa ordem de básico, médio e avançado, que é um erro, né, nos estudos, você não fazer isso, sabe? Então, a pessoa que começa a estudar, por exemplo, pelo conteúdo avançado ou pelo nível médio, em vez de começar pelo nível básico, ela tá errando. Porque essa pessoa vai ter dificuldade logo no começo dos estudos dela. Porque assim, se você começa a estudar pelo nível médio ou pelo nível difícil, você tá começando com assuntos que eles dependiam de uma base. E essa base era aquele conteúdo básico, eram os tópicos basais. Quando você tenta aprender uma coisa sem ter a base para fazer aquele estudo, para aprender aquele conteúdo, você não consegue aprender, você vai travar no meio do caminho. Exemplo, receita de bolo, né? Vamos supor que a Joaquina quer fazer um bolo. E a Joaquina nunca fez um bolo antes. Ela nunca fez nem aquele bolo que você compra a massinha pronta no mercado, joga um leite e bota no forno. Que eu nem considero fazer um bolo, né? Aquilo é botar o leite e jogar no forno. Fazer o bolo é você separar os ingredientes, colocar tudo, misturar, enfim. Joaquina nunca fez nem o bolo pronto, sabe? Só que ela decide assim que ela vai fazer um bolo de casamento. Sem nunca ter feito um bolo na vida dela. Sem saber a proporção de fermento, de farinha, de, sei lá, margarina, de ovo, de leite, de tudo. Joaquina nunca fez um bolo na vida, nunca mexeu um bolo, resolve fazer um de casamento. Qual o risco de dar errado? 100%, praticamente, né? Porque se a Joaquina não sabe nem a base pra fazer um bolo, imagina fazer um bolo de casamento que tem vários andares, que é decorado e blá blá blá. Ela não vai conseguir fazer isso. A mesma coisa nos estudos. Quando você começa pelo nível mais avançado ou pela matéria que é média, sem saber a básica, você vai cair, vai despencar no seu estudo, sabe? Porque pelo fato de não ter tido uma base para aquele assunto, você não vai conseguir entender alguns termos, não vai conseguir entender alguns conceitos, não vai conseguir entender nem o contexto, não vai conseguir aplicar aquela questão. Se for um conteúdo de exatas, por exemplo, você não vai conseguir saber qual fórmula você vai ter que usar, qual conta você tem que fazer, pelo fato de que você pulou o básico. Ou então uma coisa que muita gente faz é só porque estudei hoje aqui matemática, por exemplo, operações básicas, penso, sei tudo, aí pulo pro próximo assunto, né? E não tem que ser assim, sabe? Se você estudou, mas não conseguiu aprender de verdade aquele assunto, você precisa continuar nele, até que você aprenda e possa avançar para o próximo grau, sabe? Para o próximo nível, né, de conteúdo. Então, um erro muito grave é você começar pelo médio ou então pelo avançado, em vez de você começar pelos tópicos básicos de cada matéria, tá? Por isso, para de cometer esse erro, porque estudar errado não vai te levar à aprovação na ETEC. Mantra, tenha isso em mente, tá bom? Então, o primeiro erro é justamente esse. Começar pelo um conteúdo que não era o mais básico daquele tópico, né? Então, por exemplo, a gente tá fazendo lives aqui ao meio-dia com matérias. Essas lives não estão na ordem do conteúdo básico, médio e avançado. São alguns assuntos que são importantes pra ETEC que eu tenho trazido pra cá. Se você tá começando a estudar agora, você tem que ver, assim, esse conteúdo é básico? Esse assunto que vai ser aqui vai ser um conteúdo básico? Porque se você não estudou o básico, você precisa urgentemente estudar o básico pra conseguir acompanhar. Senão você vai ter dificuldade, você vai acabar pulando tópicos. Você não pode pular etapa no teu estudo, sabe? Não pode querer chegar ao 25º degrau sem ter passado pelo primeiro, né? Então, o primeiro erro é esse, é você matar os conteúdos básicos, sabe? Fingir que eles não existem. Segundo erro muito grave, não estudar um conteúdo direcionado, né? Por que isso é errado? E por que isso traz tanto prejuízo pra gente? Se você estuda um conteúdo que não é direcionado pra prova da ETEC, você vai poluir sua mente com muita informação diferente, com muita informação que a prova nunca vai te cobrar, e não vai pegar aqueles pontos principais. Aí você pode, inclusive, cometer um outro erro, ó, o terceiro erro, que é você focar na quantidade, não na qualidade, né? Tem gente que foca em estudar 40 horas por semana, sabe? A pessoa acha que estudo é tipo um trabalho, né? Que você tem que ficar 8 horas por dia. Mas, gente, 40 horas semanais de estudos, se fossem o suficiente, se fossem a fórmula mágica da aprovação, todo mundo que estuda em tempo integral passaria em primeiro lugar no vestibular, né? E não é o que a gente vê. Tem muita gente que estuda em escola integral no ensino fundamental e não passa na ETEC. Não chega nem perto de passar, sabe? Por que isso? Porque o fato de a pessoa ficar 8 horas na escola dela não significa que ela tá aprendendo, sabe? Então, é importante que você tenha em mente que o tempo que você passa estudando pra você fazer a prova, a quantidade de horas, não faz a menor diferença. E eu falo isso porque tem muita gente começando agora que vem e me fala: Lilian, você acha que 4 horas por dia tá bom? ficar estudando contando horas, cara. Gente, vai, o que acontece quando você conta a hora? A prova vai te pedir, por acaso, Joãozinho, quantas horas você estudou? Não, a prova quer que o Joãozinho saiba aplicar o conteúdo, né? E a pessoa que passa, às vezes, muitas horas estudando, ela pode perder o foco no meio do estudo dela. E aí ela simplesmente não aprende aquele conteúdo porque ela saiu daquela concentração que ela precisava. Às vezes a pessoa focou tanto no tempo pra se exibir pros amigos e dizer: eu estudo muito, que a pessoa nem aprendeu o ponto importante daquela matéria. E isso
se une muito àquele erro de você estudar um conteúdo aleatóriozão pra ETEC, né? De você não pegar os pontos que a prova da ETEC te pede, tá? Então é essencial que você analise isso pra ver se você tá errando isso, né? Se você tá tentando, por exemplo, estudar sem fazer mapeamento, se tá tentando estudar com conteúdo muito aleatório, ou se você fica vendo 500 videoaulas do mesmo tópico, sendo que uma é pra Enem, uma pra FUVEST, uma pra Coty, uma pra Cotuca, uma pra Senai e nenhuma pra ETEC, né? Então é importante que você veja se você tá cometendo esse erro também. Outra coisa importante também que você tem que levar em consideração, que é um erro que muita gente comete esse erro, me dá vontade de chorar quando as pessoas falam que elas fazem isso, é que as pessoas acham que elas podem só estudar o assunto e não precisam praticar o assunto. Isso vai gerar resultado? Não vai. Por quê? Porque se você não pratica, você não consegue mensurar aprendizado. Se você não pratica, você não consegue melhorar em aspectos que você estava indo mal. Se você não pratica, você não consegue saber qual aspecto você está indo mal. Se você não pratica, você não consegue treinar pra prova, sabe? Então é importante que você pratique. E não só com os assuntos difíceis, nem só com os impossíveis. É importante que você pratique com todos. Os fáceis, os médios, todos eles. Mesmo que seja um tópico que você já viu na sua vida na escola. É importante que você pratique com questões que elas tenham a ver com o perfil do vestibulinho da ETEC, tá bom? Porque se você praticar com questões muito aleatórias também, que não levam em consideração o perfil do vestibulinho, o que vai acontecer? Né? Vai reduzir o teu desempenho, porque você vai treinar com uma coisa que não tá adaptada pra prova que você vai fazer, tá? Então é importante que você pratique com questões que sigam o perfil do vestibulinho da ETEC. Outro erro no começo dos estudos: vitimismo. Eu até fiz uma live só falando sobre isso, né? Vitimismo, indisciplina, procrastinação, que são problemas que muitas pessoas têm e elas não cuidam, elas não tratam isso. Elas acham que elas vão passar na ETEC com aquele mimimi diário de ai, é que eu não vou conseguir estudar porque eu estudei em escola pública. Deixa eu contar um segredo. Eu também estudei em escola pública. E eu posso te dizer que, assim, 90%, eu acho que tô chutando um número talvez muito alto, mas 89% dos meus alunos da ETEC Power estudaram em escolas públicas, no ensino fundamental inteiro. E conseguiram passar na ETEC. Então por que você não conseguiria simplesmente por estudar em escola pública, né? Quanto mais você deixa a culpa pra alguém que não vai controlar, ou seja, pro Estado, pro governo, pros seus pais, pior vai ser a tua chance de passar. Porque você não pegou a responsabilidade pra você. Se você não pega a responsabilidade da sua aprovação pra você, você deixa na mão de terceiros. E terceiros não estão nem aí pra sua aprovação. Seus pais se importam com você? Muito. Mas se você não passar, o mais prejudicado é você. Não são eles, tá? A não ser que, caso você não passe, eles queiram gastar 32 mil reais, que é a média que uma pessoa paga no ensino médio numa escola particular decente, né? Assim, o mínimo, na verdade. Porque as escolas que são mais conceituadas, particulares, custam muito mais. Sendo que a ETEC é uma escola que não tem mensalidade, que tá passando na frente das escolas particulares nos vestibulares da vida, né? Então, assim, a prova da ETEC é mais importante pra você do que pros seus pais, porque se os seus pais, por exemplo, não tiverem condições de te pagar esses 32 mil reais de ensino médio depois, você vai ter que estudar numa escola zoada. E uma escola zoada não vai te levar ao resultado que você quer. Então você tem que se responsabilizar e não pensar: ai, porque meus pais não me apoiam. Ai, é porque a minha escola é ruim. e daí? Você precisa dar um jeito de resolver isso. E não ficar culpando quem não vai estar lá sentado na hora da prova resolvendo, né? Porque se você culpabiliza tudo, menos você próprio, o que acontece é que você não vai conseguir aprender. Você vai focar muito mais no mimimi, no vitimismo, do que em estudar e fazer o que você precisa, tá bom? Como eu te falei que estudar errado não vai te levar à aprovação, vamos a algumas coisas práticas que você pode fazer hoje. Que eu sei que tem umas pessoas aqui que elas só agem quando elas recebem uma ordem, né? Então, vamos a algumas tarefas, tá? Pra você fazer hoje mesmo, nos seus estudos ainda, pra você conseguir ter um desempenho bom no vestibulinho da ETEC. Primeira tarefa, uma coisa que você já deveria ter feito, mas se você não fez, você vai fazer hoje. Você é obrigado a fazer hoje. Não tem desculpa, vai ter que fazer. Criar o seu cronograma, pelo menos pra essa semana. Então, pra essa semana não, né? Que estamos numa quinta-feira. Pra próxima semana. Então, quais matérias você vai estudar na próxima semana, levando em consideração a técnica BMA e levando em consideração o FDI, que é você identificar quais assuntos são fáceis, difíceis e impossíveis pra você, tá bom? Não deixa pra fazer na segunda, não deixa pra fazer no domingo. Por quê? Porque vai ser muito perto de você começar a estudar e você vai procrastinar. Eu te conheço, eu sei que você procrastina. Então, já faça hoje o cronograma da próxima semana. Segunda tarefa, marca todos os erros que você cometeu ou cometia nos seus estudos, nesse começo dos estudos, ou que estava pensando em cometer, né? Que às vezes acontece isso, como eu já falei, pra você tirar os erros da sua rotina, tá? E terceira tarefa, você boazinha e colocar só 3 tarefas, você já selecionar ali quais vão ser as recompensas que você vai ter. Pode ser que você pergunte: Lilia, mas por que esse lance de recompensa? quem me acompanha já sabe que existe uma técnica, que é a técnica de você recompensar o teu estudo. Estudar não é a coisa mais legal do mundo. Inclusive, muita gente vem e me fala: o que fazer quando eu não tô com vontade de estudar? estuda sem vontade.
Pronto. Se eu for contar todas as vezes que eu estudei com vontade de estudar no ensino médio, eu acho que eu conseguiria contar nos dedos de uma mão, gente. Porque estudar não é comer brigadeiro, né? Estudar não é Disney. Não é você ficar brincando, sabe? Então não é a coisa que você mais quer fazer. Você sempre vai querer ver a live da banda que você gosta, você vai querer dormir, você vai querer ver série na TV ou então na Netflix, vai querer assistir aqueles programas super legais do Discover Home and Health, você vai querer ligar pros amigos, vai querer ligar pra crush no Dia dos Namorados, vai querer fazer um monte de coisa, você não vai querer estudar. Não tem vontade de estudar. Vontade de estudar, assim, a pessoa que nasceu com vontade de estudar, ela precisa urgente criar uma fórmula, né, dessa vontade aí inata que ela tem pra vender pras pessoas. Porque não existe ter vontade de estudar. Nossa, eu quero muito estudar hoje. Acho que eu nunca acordei assim querendo muito estudar na minha vida. Então assim, o que eu quero te dizer com isso é: não espere ter vontade de estudar, porque pode ser que a vontade não chegue nunca, magicamente assim, sabe? Usa as coisas que seriam distrações pra você como recompensas, ou seja, tira da rotina e aí você coloca: se eu cumprir X tarefa que é importante pra passar na ETEC, eu vou ter Y recompensa. Ou seja, se você estudar, por exemplo, aquele tópico mega difícil que você precisa estudar naquele dia, você vai conseguir fazer uma coisa que você gosta muito depois, tá? E assim, então, tirando os erros que atrapalham você e começando do jeito certo pra prova da ETEC, você vai conseguir ter um desempenho muito melhor. E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, então, se você gostou de entender como é que você tem que começar o seu estudo, já deixa um gostei pra eu saber que você gosta de vídeos assim, que eu trago técnicas de estudos, estratégias e coisas práticas que você pode fazer no seu dia a dia. Já se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho de inscrever-se. É um botão vermelhinho que tem logo abaixo do vídeo pra receber notificações sempre que tiver vídeo novo por aqui. Ou seja, toda semana, né? E além disso, me acompanha no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do vestibulinho, participar do quiz e ter muito conteúdo ali no meu Instagram também. Então me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!